Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam bem-vindos. Com alegria estamos hoje celebrando, junto com você, através do projeto Semear, a solenidade de Pentecostes, um acontecimento que marca o início da ação evangelizadora da Igreja no mundo, para o mundo. É claro, nós não estamos aqui apenas recordando um fato que aconteceu no passado. Mais do que isso, nós estamos hoje celebrando um acontecimento que se perpetua ao longo dos séculos, desde o Pentecostes dos primeiros cristãos, o Pentecostes de Jerusalém. O Evangelho de hoje, no capítulo 20 de São João, a partir do versículo 19, vai nos posicionar de uma forma física, no tempo, no local, dentro do acontecimento. E eu convido você a entrar dentro desse acontecimento, entrar na sala. E veja, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo." E aí continua dando as orientações e apresentando as normas que deveriam reger a igreja a partir dali. Se nós olharmos para a primeira leitura deste domingo, nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, exatamente isso. A mesma coisa, situando no tempo e no espaço. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vejam, qual é o mesmo lugar? Aquele onde eles estavam quando Jesus apareceu. E quem estava lá reunido? No capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 14, vai dizer isso: "Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus." Meus irmãos, hoje é um dia especial e nós não estamos hoje celebrando um acontecimento do passado, algo que aconteceu lá atrás. Nós estamos, a partir desse acontecimento, celebrando, atualizando e vivendo este acontecimento que se perpetua ao longo dos séculos. Aquele mesmo Pentecostes de Jerusalém, onde estavam presentes os apóstolos com Maria, continua acontecendo nos dias de hoje, ao longo dos séculos, até os dias atuais. Porque Jesus mesmo vai nos dizer que Ele permaneceria conosco até o fim dos tempos. Jesus mesmo vai nos dizer que o Espírito Santo que seria enviado nos convenceria da verdade, que nos libertaria. Então nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes, desde aquele momento até os dias de hoje. E assim será até o fim dos tempos. O Pentecostes é agora, assim como foi ontem, assim como será
amanhã e sempre. E o que é o Pentecostes? Bom, não vamos falar da palavra Pentecostes, que significa em grego 50 dias, que foi o tempo que passou entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo. Mas vamos falar daquilo que realmente aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja que fora fundada na cruz do lado aberto de Jesus. E agora a igreja precisava agir, enfrentar o mundo, a colocar-se no meio do mundo para anunciar a verdade do Cristo ressuscitado. A igreja não podia mais ficar encerrada numa sala com medo dos judeus. Era preciso que a igreja saísse de si mesmo. Era necessário que aqueles homens e mulheres perdessem o medo. E vejam que foi exatamente o que aconteceu. Quando eles foram inundados, quando eles receberam a força do Espírito Santo prometida por Jesus, quando eles realmente perceberam que eles não podiam mais ficar ali trancados, fechados, as portas se abriram e eles encararam a multidão que o Senhor tinha reunido ali em torno deles. E Pedro, que vivia amargurado por conta da sua traição, que não se sentia digno de ser o primeiro, que precisou ser curado por Jesus em um diálogo anterior, agora, com a força do Espírito Santo, ele perdeu o medo, ele se superou nos seus traumas, ele se superou na sua inferioridade, no seu complexo de inferioridade, na sua sensação de miséria, e encarou a multidão para anunciar e proclamar a primeira pregação querigmática da história. Olhando para nós hoje, amados irmãos, o que deve representar o Pentecostes para nós? Como nós devemos agir a partir desse acontecimento? Assim como houve o Pentecostes na vida de Pedro, na vida de Tiago, de João, de Tomé, ele acontece nas nossas vidas, na minha e na sua vida. E ele precisa acontecer com essa potência, com essa decisão, com essa transformação que operou na vida daqueles homens. Para nós hoje, é fundamental que o Pentecostes seja marcado por essa transformação, de tal forma que nós também tenhamos a coragem de encarar o mundo. E o mundo de hoje talvez não seja com aquelas mesmas formas de perseguição daquela época, mas é um mundo tanto quanto agressivo, impiedoso, infiel. É um mundo que, de outra forma, promove a mesma perseguição, promove a mesma idolatria, promove os mesmos erros. E é preciso que nós, fortalecidos pela Palavra de Deus e pela força do Espírito Santo, tenhamos a coragem de encarar tudo isso para anunciar a boa nova, mas também para denunciar todos os erros que são apresentados. Veja, e quando a gente fala em denúncia no Evangelho, nós falamos aqui em apontar os erros. Infelizmente hoje, as pessoas se acham no direito de acusar, de agredir, de humilhar, de xingar. Não é essa a denúncia que o Pentecostes
deve suscitar em nós. A denúncia que nós devemos fazer é a denúncia de mostrar ao mundo como as coisas estão danificando, pervertendo a verdade. Essa é a denúncia que nós precisamos fazer. É aí onde nós devemos viver o Evangelho, anunciar o amor e denunciar com amor, anunciar a verdade e denunciar as inverdades, anunciar o perdão, mas também denunciar os erros que provocam a perdição das pessoas, da humanidade, a destruição das famílias. É preciso que nós tenhamos a coragem, e essa coragem nós encontraremos na unção do Espírito Santo. Por isso, neste Pentecostes, nesta solenidade que celebramos hoje, meu irmão, minha irmã, eu convido você a se apropriar da força do Pentecostes, assumir as consequências do Pentecostes, como aqueles homens assumiram. Assumir as transformações que o Pentecostes provoca em nós, que o batismo no Espírito Santo provoca em nós. Assumir as realidades de mudança que devem acontecer em nós, em primeiro lugar, para que aí a gente possa testemunhar e promover a mudança nas outras pessoas e nos ambientes da sociedade. Não tem como nós querermos mudar o mundo se nós não mudamos. Não tem como nós querermos e exigirmos que as pessoas mudem se nós não mudamos. Não tem como nós querermos que as pessoas sejam verdadeiras se nós não somos. Não tem como querermos que as pessoas vivam a paz se nós não promovemos a paz. E promover a paz é promover o amor, a justiça, a fraternidade. E isso tudo só será possível se o Espírito Santo estiver agindo em nós e através de nós. Celebremos bem o Pentecostes e permitamos que os frutos do Espírito Santo nos transformem e nos façam verdadeiros anunciadores da Boa Nova. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso consolador, o nosso transformador e o nosso santificador. Um abraço. Feliz dia de Pentecostes para nós. Que a igreja seja o cenáculo para que o Espírito Santo seja derramado sobre o mundo. Fique com Deus. Ótimo domingo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos transformar, nos renovar, nos converter, nos dar força para que nós possamos cumprir fielmente a nossa missão. Deus abençoe você. Um abraço. Fique com Deus.